Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Como explicámos na semana passada, estamos a celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos da América e a forma que encontramos para prestar homenagem a esse dia tão importante, que ainda hoje marca o nosso presente, foi dedicar 4 programas de E o Resto é História. Começámos na semana passada com a chegada dos primeiros colonos britânicos e o nascimento das 13 colónias do Reino Unido e hoje é o segundo episódio desta nossa mini-maratona. Nós vamos centrar-nos no corte com a Inglaterra e na declaração de independência propriamente dita. São os primórdios da Revolução Americana que nascem de uma insatisfação crescente com os impostos que são cobrados pelo Império Britânico e também com a falta de representação das colónias no Parlamento inglês. Os colonos da América do Norte consideravam-se então ingleses sem direitos políticos e depois de algumas escaramuças com as forças britânicas, a corda acabou por partir. Rui, o que eu te queria perguntar é porque é que a corda partiu. Os americanos eram mesmo ingleses, sem direitos políticos, ou era a população de origem britânica na América e o crescimento da sua economia, que já estavam simplesmente a ficar demasiado grandes e poderosas para continuarem a ser colónias subordinadas aos desejos de um rei, que para todos os efeitos morava num palácio a mais de 5.000 quilómetros de distância de Boston, de Nova Iorque ou de Filadélfia? Bem, aqui o que se pode começar por dizer é que não era a economia americana vai continuar muito ligada à economia inglesa mesmo depois da independência, portanto essa não é uma das razões, ou não é, em princípio não seria uma razão, e o problema não é com o rei, é com o Parlamento. A Inglaterra não é o rei, é o Parlamento, que é o Parlamento de Londres, que é o problema. Que é o problema. Mas vamos começar pelo princípio e pela guerra. Guerra dos 7 anos. Onde nós ficámos no último episódio. No último episódio, Guerra dos 7 anos, é a guerra que envolve todas as potências europeias numa espécie de Primeira Guerra Mundial entre 1756 e 1763. Na América a guerra é conhecida como The French and Indian War, quer dizer, portanto, a Guerra dos Índios e dos Franceses. É assim que os colonos ingleses ou britânicos, nós estamos a usar aqui Grã-Bretanha e Inglaterra indistintamente, porque era a tradição, porque é a tradição, é assim que se. Aliás, na época toda a gente fala da Inglaterra, ninguém fala exatamente do Reino Unido. Mas, enfim, a Guerra dos 7 anos, portanto, é sobretudo uma guerra europeia, entre coligações de potências. A França, de um lado, com a Áustria, a Rússia e a Suécia, do outro lado está a Inglaterra com a Prússia. Portugal está do lado da Inglaterra, a Espanha está do lado da França, e por isso é que Portugal vai ser invadido em 1762 nesta Guerra dos 7 anos. Agora, esta guerra, que é uma guerra sobretudo europeia, é uma guerra que começa na América, curiosamente. É uma guerra que começa na América por iniciativa. As French and Indian Wars, das quais nós também já temos estado aqui a falar. Esta começa na América e por responsabilidade e iniciativa de um oficial da milícia americana da colónia da Virgínia. Esse oficial tem o nome de George Washington. É ele um dos responsáveis pela guerra dos 7 anos. O George Washington era filho de um dono de uma plantação de tabaco. Ele tinha 49 escravos. Na Virgínia. Ele, por acaso, até nem é muito instruído, mas preocupa-se muito em comportar-se como um cavalheiro, como um aristocrata. Ele, aliás, era o menos instruído dos irmãos. Exato. Mas quer comportar-se como um cavalheiro, como um aristocrata britânico. Em maio de 1754, o governador da Virgínia enviou à frente de uma força da milícia do estado da Virgínia para o vale do rio Ohio, que é um afluente do Mississippi, que fica do outro lado, portanto, dos Appalachians, para construir um forte e avisar os franceses no vale de que tinham de sair da região, porque aquela região faria parte da colónia da Virgínia. O Washington vai, enfim, entrar em choque com uma coluna militar francesa, acaba por, enfim, ao princípio vence os franceses e depois os franceses vencem-no a ele, mas causa 10 militares franceses morrem neste primeiro reencontro, e a França toma isso na América como uma razão de guerra, e portanto
1 ou 2 anos depois, é uma das razões invocadas para o conflito para a declaração de guerra à Inglaterra. A guerra, inicialmente, na Europa, não corre assim muito bem para os ingleses, uma vez que os seus aliados prussianos sofrem derrotas muito grandes em 1759 e em 1760. Mas, nesta altura, o primeiro-ministro inglês, que é um senhor chamado William Pitt the Elder, isto é, o mais velho, Pitt de Elder, para distinguir de um William Pitt, que vem a ser também primeiro-ministro no fim do inglês, no fim do século XVIII. Este é Lord Chatham, que é primeiro-ministro entre 1756 e 1761, uma figura muito importante da política, da história política britânica. E uma das coisas que ele decide é, bem, a Inglaterra está empenhada num esforço militar no continente, diretamente ou indiretamente, subsidiando os exércitos prussianos, as coisas não estão a correr bem, e ele dirige o esforço militar inglês para fora da Europa. Diz, não, nós vamos o nosso esforço nesta guerra vai ser tentar dominar, conquistar as colónias francesas. E é esse... reparem, mais uma vez, é uma opção que é possível à Inglaterra como ilha, e porque tem a Prússia a lutar do seu lado no continente. A França, por exemplo, para a França, a prioridade é a defesa da França e dos aliados franceses na Europa e as colónias que se danem, quer dizer, as colónias que se defendam a si próprias. O governo francês diz, vamos perder as colónias todas, não interessa, depois, quando negociarmos a paz, recuperamos as colónias, não vamos defender as colónias, não vamos preocupar-nos. As colónias tentem defender-se a elas próprias, se não se conseguirem defender, paciência. Portanto, a opção francesa é essa, a opção inglesa é, não, vamos conquistar as colónias francesas. E na América do Norte é isso que eles fazem. Portanto, o exército britânico, que é enviado para da América do Norte, conquista o Canadá em 1759 e depois começa a conquistar as ilhas francesas do açúcar nas Caraíbas, o Guadalupe, Martinique, Santa Lucia. Aliás, também vai conquistar Cuba e as Filipinas já no Pacífico, aos espanhóis, porque os espanhóis estão aliados à França. E o que é que acontece quando chegamos ao Tratado de Paz de 1763? Basicamente, a França perdeu as suas colónias e vai tentar recuperar as colónias na negociação. Mas qual é que é as colónias que importa à França recuperar? São as Ilhas do Açúcar. Quer dizer, é isso que lhes interessa. E quando, de repente, os ingleses, o governo inglês, parece interessado no Canadá, ótimo. Então fiquem com o Canadá e passem para cá as Ilhas do Açúcar. Isto é um negócio que o governo inglês aceita e provoca uma discussão, um escândalo gigantesco na Inglaterra. Na Inglaterra toda a gente fica furiosa. Como eles dizem, trocámos o açúcar por neve. Quer dizer, ficámos com a neve, coisas que não interessam a ninguém, e demos o açúcar aos franceses. Quer dizer, os franceses ficaram a ganhar com a guerra. Quer dizer, ficámos com o Canadá. Quer dizer, não interessa a ninguém. E eles ficaram com Martinique, com Guadalupe, quer dizer, com aquelas pequenas ilhas, mas que são as grandes... Há depois também uma outra troca que muda as coisas na América, que é a Inglaterra tira a Flórida à Espanha, para afastar a Espanha da proximidade das colónias inglesas. Sim. E, em troca, obriga a França a ceder a Louisiana à Espanha. Portanto, a Espanha fica com a Louisiana, portanto, com Nova Orleans e todo o Mississippi e todo o centro dos Estados Unidos. E, basicamente, o que acontece... Porque a Louisiana atual não é igual à Louisiana. Não é o estado da Louisiana. Certo. A Louisiana é toda... A parte central. Portanto, é toda a área do centro dos Estados Unidos reivindicada pela França abaixo do Canadá. Portanto, a alta Louisiana e a baixa Louisiana, que é Nova Orleans. Agora, portanto, a Guerra dos 7 anos tem dois resultados muito relevantes para a história da América. Isto é, tira a França da América do Norte. Portanto, basicamente, a França fica com apenas 2 pequenas ilhas no Canadá. Mais uma vez, era aquilo que interessava nas ilhas para bases de pescarias, para a pesca, que ainda hoje tem, aliás, e fica com as ilhas do açúcar das Caraíbas. E, portanto,
isto muda completamente a percepção que os colonos britânicos da América têm do mundo em que vivem. Portanto, eles até 1763 eles vivem cercados por forças militares francesas, no Canadá, na Louisiana, no Vale do Rio Ohio, no Vale do Rio Mississippi, portanto está tudo cheio de fortes britânicos e de índios aliados, fortes franceses, perdão, e de índios aliados aos franceses. Portanto, há uma ameaça militar francesa e tudo isso desaparece. Portanto, os franceses desaparecem, os colónios britânicos temiam os franceses, de repente ficam à vontade. É verdade, a Espanha entra, fica com uma parte da Louisiana, da Baixa Louisiana, mas a Espanha já não é vista em meados do século XVIII como equivalente à França, é vista como uma potência fraca e, sobretudo, muito fraca na América do Norte e, portanto, não é uma preocupação, quer dizer, não é uma preocupação como tinha sido a França. Portanto, França fora da América do Norte. Esse é o primeiro resultado da Guerra dos Sete Anos. Mas há um outro resultado. É a França sai e a Inglaterra entra na América do Norte. É uma coisa curiosa. Porquê? Entra de duas maneiras. Primeiro, entra um enorme exército britânico que fica na América do Norte. 10 mil homens, soldados profissionais, que continuam depois de 1763 na América do Norte. Que foram combater na guerra. Foram combater na Guerra dos Sete Anos e depois deviam ter voltado, como os colonos ingleses, como os colonos das 13 colónias achavam que eles deviam se ir embora, já não são precisos, não existiam antes. A defesa das colónias inglesas era feita pelas milícias de cada colónia. Não havia mesmo exército? Não havia o exército, havia marinha britânica, andava por ali, quer dizer, mas não havia o exército era o exército colonial, era o exército das colónias. Agora, de repente, ficam, por exemplo, no estado de Massachusetts, ficam 3 mil soldados britânicos estacionados portanto, de repente tem uma presença militar a Inglaterra que não tinha antes, e depois a Inglaterra começa a comportar-se de uma maneira que assusta os colonos americanos, por causa da questão ingleses por causa da questão dos impostos. Antes de ir aos impostos, há outra coisa que, só para dar uma ideia de como é que de repente a Inglaterra se torna a nova França para os colonos ingleses. O que é que faz a Inglaterra? A Inglaterra vai tentar substituir-se à França naqueles territórios que eram controlados pela França. E como é que a França controlava esses territórios? Controlava-os através de alianças com os índios. O governo britânico assume essas alianças dos franceses com os índios. E assume-os de tal maneira que torna-se o protetor dos índios. E em 1763, portanto, fim da Guerra dos Sete Anos, em outubro de 1763, o governo britânico faz uma proclamação a declarar que os colonos ingleses não podem entrar no interior da América, isto é, passar para os vale do Mississippi e do Ohio, porque são reservas índias. Isto é, na prática, nesse momento, a Inglaterra está-se a comportar como a França na América do Norte, isto é, impedir a expansão para o oeste das colónias inglesas das Américas e a tornar-se o protetor dos índios. Ora bem, os colonos ingleses têm imensos conflitos com estes índios. Em 1763, uma confederação de índios que ataca os estabelecimentos americanos na fronteira, nos Appalachians, quer dizer, são atacados, precisamente porque têm o apoio, os índios sentem que têm o apoio britânico, portanto atacam os próprios colonos ingleses depois massacram os índios, mas o governo britânico diz não, os índios é que têm razão, vocês não podem entrar aí. Portanto, a Inglaterra aqui, com os índios, está-se a substituir à França. E está-se também a substituir à França na proteção dos colonos franceses. Em 1774, o governo britânico declara o Quebec Act, que estabelece a proteção dos católicos franceses no Canadá pelo governo britânico. Portanto,
nós temos, de repente, em 1763, a França vai-se embora e a Inglaterra, para os colonos das 13 colónias inglesas, assume o papel que a França tinha de protetora dos índios e de protetora dos católicos franceses e de impedir os colonos ingleses de expandirem na direção do Canadá e na direção do Mississippi. Certo. E, portanto, de repente, a Inglaterra é a França, e uma ameaça militar até muito maior do que tinha sido a França, porque a França não tinha tantas tropas na América do Norte como agora tem a Inglaterra. Muito bem. Nós estamos a falar da independência americana e, neste caso, mais especificamente, desta primeira separação com Inglaterra, em que os americanos, de repente, parecem querer deixar de ser ingleses. Por uma razão, porque de repente o comportamento dele, a Inglaterra fica muito parecida com a França, não é? E entrou-lhes em casa. Em casa e nos bolsos. E nos bolsos. Exato. Entrou-lhes em casa porque, de repente, há um exército britânico na América do Norte e o governo inglês quer que alguém pague esse exército britânico e não quer que sejam os contribuintes ingleses. O governo inglês sai da Guerra dos 7 Anos com grandes dificuldades financeiras. A guerra foi muito cara. Aliás, a guerra inglesa é cara porque é uma guerra marítima, transportar exércitos através do Atlântico, é uma guerra também de subsídios aos prussianos. Eles têm de pagar aos prussianos para os prussianos continuarem a guerra contra a Áustria e contra a França. O resultado disto é que a dívida pública inglesa sobe de 60 milhões de libras para 133 milhões de libras durante a guerra. Isto é o equivalente, é a estimativa que existe, é o equivalente a 160% do PIB britânico. Uma dívida pública gigantesca. Alguém tem de pagar isto. A União Europeia não admite esse nível de endividamento. E os mercados de capitais que o governo britânico também precisava para financiar esta dívida também não. E, ora bem, quando o governo britânico olha para a Inglaterra, vê uma população já submetida a imensos impostos, e quando olha para as 13 colónias americanas, repara que eles não pagam impostos. Quer dizer, aquela gente não paga impostos. O governo local é pago por taxas alfandegárias, não há impostos diretos na América. Os cálculos que o governo inglês faz é que em Inglaterra um súbdito do rei paga 5 vezes mais impostos do que um americano. Portanto, 5 vezes mais. Além disso, portanto, os americanos só pagavam basicamente impostos alfandegários, mas praticavam o contrabando numa escala gigantesca. Nem isso pagavam como devia ser. Sim. E o que é que faz o governo britânico perante esta fuga ao fisco, este paraíso fiscal que existe na América do Norte? Isto tem de acabar. Portanto, eles têm de pagar a parte deles. E, portanto, cria novos impostos alfandegários, multiplica os funcionários alfandegários nas colónias, portanto, reforça o aparelho fiscal, isto é, reforça a autoridade tributária na América do Norte. Portanto, os colonos queixam-se, de repente só há funcionários do fisco por todo lado a aborrecê-los, onde é que comprou isto, pagou os direitos, de onde é que arranjou esse fato novo, etc., mais aquilo. E, além disso, inventa finalmente um imposto direto para os americanos pagarem, que é o stamp duty, que nós podemos traduzir por imposto de selo. Portanto, o que é que isto significa? Significa que todos os documentos legais, portanto, contratos, testamentos, enfim, todos os documentos legais têm de ser feitos em papel selado. Portanto, o papel selado é um papel que é um papel fiscal. Quer dizer, nós aqui já não também temos hoje papel selado, mas, portanto, é isso que é introduzido. Mas também, por exemplo, os jornais têm de ser impressos em papel selado também. As cartas de jogar também têm de ser impressas em papel selado. Portanto, tem de se pagar para se publicar um jornal, para produzir cartas de jogar, para fazer um contrato, para tudo isso. E os americanos começaram a não achar graça, não é? Não acharam graça absolutamente nenhuma. Isto cria imensa agitação.
Londres explica que isto é para pagar as tropas que lá estão e, obviamente, a resposta que os americanos dão é: nós não queremos essas tropas, então levem essas tropas para casa e não queremos pagar. E começam os protestos, é isso? E começam os protestos. Os protestos começam como? Quer dizer, começam dentro da tradição britânica do autogoverno, representado pelas assembleias representativas das 13 colónias. As 13 colónias têm assembleias representativas e essas assembleias, o que é que fazem? Essas assembleias que se acham que são os representantes das populações que vivem nessas colónias, dizem que os impostos são inconstitucionais porque só estas assembleias representativas, de acordo com a tradição constitucional britânica, é que têm o poder para declarar, para impor impostos nas colónias. Porque os impostos no mundo britânico, vamos chamar-lhe assim, no mundo inglês, só podem ser declarados pela Assembleia que representa os contribuintes, aqueles que vão ser os contribuintes, que é o Parlamento de Londres, mas estes colonos da América do Norte não têm deputados, não elegem deputados no Parlamento de Londres e são representados pelos parlamentos das colónias. Portanto, eles dizem, os parlamentos que nos representam é o parlamento de cada uma das 13 colónias. E não o Parlamento Britânico. E não o Parlamento de Londres. O Parlamento de Londres representa os escoceses e os ingleses, quer dizer, mas não os americanos estão representados nestes seus parlamentos e, portanto, são estes parlamentos, só estes parlamentos é que podem declarar impostos e estes parlamentos não declararam imposto nenhum e, portanto, os impostos declarados pelo Parlamento de Londres não valem nas Américas porque o Parlamento de Londres não tem autoridade nas Américas. É um bom argumento. Quem tem autoridade nas Américas é o rei. O rei tem autoridade nas Américas. Um Parlamento não tem. Certo. Porque o rei nas Américas é como se fosse o rei com os parlamentos das 13 colónias, tal como em Inglaterra o rei, a autoridade do rei é a autoridade do rei e o Parlamento de Londres, ali é a autoridade do rei e representada pelos governadores e o rei representado pelos governadores e os parlamentos. E vem daí o famoso no taxation without representation. É exatamente a ideia de que, bem, nós não estamos representados no Parlamento de Londres, portanto o Parlamento de Londres não pode taxar-nos com e o que é que acontece, impostos. Bem, depois há uma reunião em 1765 de representantes das assembleias das colónias, que é o primeiro Continental Congress, em Nova Iorque. Continental, porque reúne portanto é um congresso continental, reúne as 13 colónias, que explica, portanto, a ideia, eles fazem uma petição a explicar ao Parlamento de Londres que não pode taxar os americanos porque eles não estão lá representados, e a verdade é que o Parlamento de Londres recua, quer dizer, percebe que há uma agitação enorme e o Stamp Act, portanto, o imposto de selo é suspenso, que é um sinal de que os americanos aqui têm um sinal da sua força, mas o Parlamento de Londres tendo renunciado ao imposto de selo, quer ressalvar o princípio da sua soberania sobre a América do Norte. E em 1766 faz uma declaração, que é o American Colonies Act, a dizer que o Parlamento de Londres é soberano na América. Isto é, pode se quiser taxar os americanos porque também têm soberania sobre a América. O que é que isto faz? Isto torna a discussão, que era uma discussão fiscal, torna de repente uma discussão constitucional, pura e simplesmente já constitucional. Portanto, a partir daí os americanos dizer não, os parlamentos, os nossos parlamentos, o nosso parlamento são os nossos parlamentos que estão aqui, não é o Parlamento de Londres, onde nós não elegemos ninguém no Parlamento de Londres, não temos nenhum representantes. Portanto, reparem, o primeiro conflito dos colonos americanos não é com o rei, mas é com o Parlamento. E é mesmo com o Parlamento porque a razão do American Colonies Act de 1766, a razão é que o Parlamento de Londres está também interessado em mostrar ao rei, o rei Jorge III, que quem manda é o Parlamento e não o rei. Portanto, o que está a acontecer em meados do século XVIII na Inglaterra, na América,
é que a América eram estas colónias com estes parlamentos submetidos ao rei. E o que está a acontecer em Inglaterra é que o Parlamento de Londres está a tirar cada vez mais poder ao rei. E um dos poderes que o Parlamento de Londres quer tirar ao rei é o poder sobre a América. E, portanto, verdadeiramente, o que nós temos aqui é uma reação dos colónios americanos não contra a monarquia, não contra o rei, mas contra o novo sistema parlamentar que está a emergir em Inglaterra, isto é, a afirmação do poder do Parlamento contra o rei, que leva também o Parlamento a querer ter poder sobre a América, como não tinha até então. Quem tinha poder na América era o rei, não era o Parlamento de Londres. E agora é o Parlamento de Londres que quer ter poder na América. Portanto, esta declaração do Parlamento de Londres provoca este enorme debate constitucional, e a partir daí começam os incidentes, que é a atitudes de irreverência ou de hostilidade da população das 13 colónias perante os representantes da autoridade britânica e, sobretudo, perante as tropas britânicas. Em março de 1770, em Boston, no Massachusetts, uma multidão de rapazes começa a atirar bolas de neve às tropas britânicas, diverte-se até, e as tropas britânicas que estão lá perdem a paciência, disparam, matam 3 dos rapazes, e é o Boston Massacre, o massacre de Boston, que depois é divulgado por imensas gravuras, portanto, nas várias colónias, a mostrar os soldados britânicos a massacrar a população das colónias. Há um outro incidente que também fica na história. Há muitos incidentes, agora vou falar deste outro, que é provocado também por uma manigância do governo britânico tentar resolver um problema financeiro. Um dos problemas que o governo britânico tem no princípio da década de 1770 é que na Índia, uma Índia que entretanto agora ficou completamente dominada pela Inglaterra, porque a França também foi afastada da Índia na Guerra dos 7 Anos, mas um dos problemas que a Inglaterra tem é que a Companhia das Índias Orientais, isto é, a companhia comercial inglesa que explora sobretudo o norte da Índia, está quase em bancarrota e, portanto, é preciso ajudá-los. E em 1773 o governo britânico o governo de Londres tem uma ideia ótima, que é vamos dar à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda de chá nas colónias americanas da América do Norte. Isto é, só a Companhia das Índias Orientais é que pode vender chá lá. E, portanto, os comerciantes locais também não gostaram. Os comerciantes locais que compravam chá de contrabando aos holandeses, quer dizer, ficaram absolutamente furiosos, e em Boston, a 16 de dezembro de 1773, há 3 barcos da Companhia das Índias Orientais que chegam carregados de chá para venderem. Um bando de colonos disfarça-se de índios e ataca os 3 navios da companhia e atira cerca de 300 e tal cofres de chá ao mar. Portanto, uma fortuna, aliás, é uma fortuna. Isto é uma fortuna. É uma fortuna imensa, porque o chá também é uma coisa valiosa como o açúcar, é muito valioso também como o açúcar. Atira ao mar e é o Boston Tea Party, quer dizer, aliás, é um nome que só é dado no século XIX, aparentemente. Na altura ninguém chamava desta maneira. Esta ação do Boston Tea Party enfurece completamente a opinião inglesa, portanto, a opinião em Londres, e o Parlamento em Londres, em março de 1774, declara o bloqueio naval do porto de Boston. Quer dizer, portanto, a Marinha Britânica passa a bloquear o porto de Boston, e depois, enfim, ainda faz mais uma coisa, que é proclamar os Coercive Acts, que são leis que obrigam as cidades americanas a dar aquartelamento às tropas britânicas. Isto é, as tropas britânicas na América do Norte, os tais 10 mil soldados profissionais, muitos deles não são britânicos, são alemães, quer dizer, uma grande parte do exército britânico na América do Norte é de mercenários alemães, quer dizer, são soldados profissionais alemães que combatem no exército britânico, portanto, são estrangeiros mesmo, portanto, a aquartelarem-se nas cidades americanas. Portanto, isto cria um mau ambiente. A conjuntura económica nesta altura também não ajuda, porque a economia britânica está a passar por um momento de recessão, portanto, está a comprar menos coisas à América, portanto, os comerciantes americanos também não estão interessados nisso. Há ressentimento dos dois lados
Há muito ressentimento dos dois lados, isto é, os ingleses porque acham que os americanos não pagam impostos. A guerra dos 7 anos foi feita para tirar os franceses da América, foram os ingleses que a pagaram. Agora, quando chega a vez dos americanos contribuírem para isso, eles dizem não contem connosco, vocês mandaram as tropas para cá para nos libertarem dos franceses, mas agora nós não queremos pagar nada disso, porque há muito ressentimento. Há também ressentimento do lado americano, por exemplo, destes aristocratas como George Washington. George Washington é um oficial das milícias, um aristocrata que gosta de viver como um gentleman britânico, e o sonho da vida dele era entrar no exército britânico, portanto era ser aceito, era ter um posto no exército britânico como um oficial do exército britânico, e nunca consegue isso. Porquê? Porque os oficiais das milícias americanos são vistos em Londres como gente que não sabe nada de guerra, os amadores, um gente primitiva, um gente rudimentar, uma gente rústica, uns lavradores rústicos que acham que são guerreiros, e portanto Washington não tem lugar aí, portanto ele ressente imenso isso. Há imenso ressentimento, isto é uma espécie de discriminação contra estes aristocratas americanos na sua própria terra, que não conseguem. E depois, claro, há dois outros fatores que dá a esta discussão, que é uma discussão constitucional, que é uma discussão fiscal, isto é, o que é que os americanos têm de pagar, quem é que tem a autoridade sobre os americanos. Essa discussão acaba por assumir uma dimensão intelectual nova, com dois movimentos de opinião importantes. Um é um movimento do iluminismo europeu, que também chega às Américas, porque basicamente os americanos têm a cultura europeia nas suas universidades, nos seus jornais, nos seus clubes, e portanto eles começam também a conceber aquilo que inicialmente é traduzido como direitos dos ingleses, portanto são os ingleses que têm direito a não ser taxados, a não ser por órgãos em que estão representados, é um direito dos ingleses, mas que começam a ser formulados também nestes anos da década de 60 e de 70 na América, como direitos naturais, como direitos humanos, direitos dos seres humanos. A liberdade, a propriedade, isto é, já não são apenas direitos ingleses, mas são direitos dos seres humanos. É assim que eles começam a ser referidos. Por outro lado, esta ideia da liberdade, isto é, nós queremos a liberdade, é a liberdade dos ingleses, mas é também uma liberdade concebida como uma liberdade dos cidadãos, e concebida como cidadãos que se começam a imaginar como os cidadãos da antiga República Romana, que tem uma influência muito grande na cultura europeia. Esta gente toda ainda, a base da educação na América Inglesa é o latim, quer dizer, estudam todos latim nestas universidades, estudam Cícero, estudam a história da República Romana, e esta gente toda, Washington e companhia, Washington não tem assim muita educação, mas lê alguma coisa, mas também já sabe alguma coisa, começam a imaginar-se como cidadãos romanos. Mas a República não tinha rei. Não, e sobretudo a República é a associação entre a liberdade e o governo popular. O governo de todos. E um governo que não tem rei, quer dizer, um governo de todos, uma república. E, portanto, começa para estes americanos que estão zangados com os impostos, que estão a discutir se devem ou não obediência ao Parlamento de Londres, começa a haver esta outra questão, que é: nós podemos fazer aqui qualquer outra coisa. Podemos fazer aqui uma comunidade política que seja verdadeiramente livre, e uma comunidade política, para ser livre, tem de ser uma comunidade que respeita estes direitos humanos, estes direitos naturais, e a melhor maneira de garantir esses direitos naturais é uma república, é um governo popular. É um governo popular, isto é, não é a monarquia. Portanto, isto começa a dar uma nova dimensão a esta contestação e a criar um novo horizonte para o que se pode fazer. Bem, eu estava a falar destes dois movimentos intelectuais que vão dar a esta discussão fiscal e constitucional uma dimensão política mais alargada. Um deles é este movimento iluminista, vamos chamar-lhe assim, e republicano, uma opinião republicana, que também vem da Europa, atenção, e o outro é um grande movimento religioso nas colónias da América. É um chamado Great Awakening,
isto é, grande despertar, que começa por volta de 1720, aliás, com imigrantes alemães, que vêm com uma ideia de que é necessário recuperar o fervor religioso. Isto é, há uma espécie de uma nova vaga de fervor religioso depois dos puritanos do século XVII. Fomentar a leitura da Bíblia, reunir grandes comícios, grandes manifestações religiosas, com pregadores a dizer o mundo vai acabar, todos temos de nos converter e de tornarmos ainda mais religiosos, de nos purificar. Há grandes citações do Apocalipse, quer dizer, do livro do Apocalipse, o mundo vai ser criado de novo. Isto é uma coisa que tem um impacto popular enorme. Enquanto o movimento iluminista do republicanismo é sobretudo a elite, é os grandes aristocratas, o Great Awakening é o povo, quer dizer, é o povo que de repente é desperto para o quê? Desperto para a possibilidade de tudo começar de novo, quer dizer, da sociedade ser refundada e de começarmos uma vida nova, quer dizer, de repente há uma população na América do Norte que, através deste grande despertar religioso de meados do século XVIII, está preparada para uma grande transformação coletiva. Isto é, se alguém vier para esta população dizer nós vamos fundar uma nova comunidade, isso vai parecer corresponder à providência divina, ao cumprimento de uma vontade de Deus. Quer dizer, é isso que eles estão a colaborar. E repara a declaração da independência dos Estados Unidos, com a invocação dos direitos que toda a gente tem, mas a invocação também do Criador e daquilo que o Criador pensa para a humanidade. Certo. Portanto, o cumprimento de uma missão divina. Sim. Portanto, de repente, estes dois movimentos, o iluminista entre as elites e o Great Awakening entra. Aliás, o Great Awakening não é o único. Depois, no século XIX, vai haver outros grandes movimentos aliás, acontecem regularmente na história americana, estes grandes movimentos religiosos cristãos. Sim. Quer dizer, mas quando tu lês um texto tão extraordinário como muito vai ser a Declaração da Independência, isso implica também que tenhas aquelas incríveis e brilhantes cabeças já a carburar a grande velocidade naquela sociedade. E repara, e implica também que haja uma esfera pública onde essas cabeças se possam exprimir. Claro. Quer dizer, e o que nós temos sociedades na América do Norte, nestas 13 colónias, temos sociedades habituadas a governar-se a si próprias, habituadas aos debates e às discussões em órgãos representativos, habituadas a eleições onde também se discutem comícios, as propostas dos candidatos, com uma imprensa extraordinariamente abundante. Há imensos jornais publicados nas colónias americanas, muita gente sabe ler. E, portanto, os jornais têm tiragens que não representam a sua audiência, uma vez que um jornal pode ser lido por alguém para a família toda e em grupos, etc. Há muita gente. Repara, é uma sociedade cheia de gente com lugares nas assembleias. Nós sabemos que há cerca de estas assembleias todas têm cerca de 1.400 lugares. Portanto, há cerca de 1.400 deputados nestas 13 colónias. Há muita gente a discutir. Há muita gente nas universidades, eruditos, a publicar, etc. E é esta gente que chega... É dentro desta gente toda que vêm os 50 delegados das assembleias das 12 colónias, porque ainda faltou a Geórgia, que em 5 de setembro de 1774 reúne o chamado Congresso Continental, que condena a interferência britânica na América, afirma o direito das assembleias locais de decidir os impostos. Portanto, há uma afirmação, este Congresso com os representantes das várias assembleias, reunida na cidade de Filadélfia. E eles perceberam que ganhavam tudo em estar juntos. Porque... Sim, eles aqui estão, é o Congresso Continental, certo. Eles estão juntos. Entretanto, em Londres, o Parlamento está cada vez mais veemente em opor-se àquilo que eles acham que é a subversão nas colónias americanas, e em fevereiro de 1775 o Parlamento de Londres declara a colónia de Massachusetts em estado de rebelião, portanto autorizando a intervenção militar. Em abril de 1765 os soldados britânicos
em Massachusetts, tentam apoderar-se dos armazéns da milícia, portanto, os armazéns onde estão as armas e as munições da milícia, que estão em Lexington, que fica a norte de Boston, porque a defesa das colónias, portanto, assenta nas milícias dos cidadãos das colónias, os cidadãos armados. No Massachusetts são cerca de 20 mil homens em armas, quer dizer, que podem ter armas, mas essa milícia reage e impede o exército britânico de se apossar dos armazéns de armas e de munições. É a primeira batalha em abril de 1775, é a primeira batalha da Guerra de Independência Americana. São 73 soldados britânicos mortos, 49 milicianos americanos que morrem, portanto é a primeira batalha. Em maio de 1775 reúne-se em Filadélfia outra vez o segundo Congresso Continental. Eles aí, as colónias vão decidir pela resistência, isto é, vão resistir, e encarregam George Washington, então, o major, que nunca chegou a ser oficial do exército britânico, encarregam-no de formar um exército americano, um exército continental, isto é, um exército de todas as 13 colónias, agora aqui já estão as 13 colónias, é o American Continental Army, portanto, a partir das milícias, sobretudo as milícias das fronteiras, que são aquelas que estão mais habituadas à guerra com os índios e com os franceses, a formar este exército. E depois há uma coisa curiosa, aqui duas coisas interessantes. A primeira coisa curiosa é a bandeira que o exército continental assume. A bandeira é uma variante da bandeira britânica ainda. Portanto, tem a Union Jack, que é a bandeira que une a bandeira da Inglaterra e da Escócia, que é a atual bandeira britânica. Está nesta bandeira do exército continental americano, está num canto esquerdo, portanto está essa bandeira. E depois o resto do pavilhão é composto com 13 listas vermelhas horizontais. Portanto, as 13 listas vermelhas representam as 13 colónias e a bandeira britânica está no canto ainda a representar o Reino Unido. Portanto, a bandeira sugere como em maio de 1775 eles ainda querem negociar. O segundo Congresso Continental ainda admite a possibilidade de negociar, isto é, apelar ao rei contra o Parlamento. Não declara a independência, mantém a bandeira britânica, e a formação do exército continental é vista sobretudo como um meio de dissuadir o governo de Londres de tentar resolver a questão pela força. Isto é dizer ao governo britânico: não tentem usar as tropas britânicas para nos submeter, porque nós também temos agora já também temos um exército para vos resistir. E isso há uma razão para esta cautela. É que alguns dos congressistas não sabem se as colónias vão se manter unidas num processo de choque com o Reino Unido. A influência britânica não é igual em todas as colónias. As colónias são muito diferentes. Virgínia, com as suas plantações de escravos e os seus senhores, é muito diferente de Massachusetts, com os seus negociantes, e da Pensilvânia, com os seus lavradores independentes, onde não há escravos, ou não há quase escravos. Portanto, eles basicamente ainda admitem que podem precisar, talvez ainda possam precisar do rei para os manter unidos, e, portanto, ainda seja interessante manter essa ligação com a Inglaterra. O que é que provoca a ruptura? O que provoca a ruptura é a ideia dos governadores coloniais, que estão a ser afastados por estas assembleias, porque representam a autoridade britânica, e o governo de Londres concluírem que é necessário submeter os rebeldes. Isto é, para o governo de Londres só há uma hipótese: é mesmo necessário submeter os rebeldes. E as colónias inglesas da América do Norte são declaradas em agosto de 1775, são declaradas oficialmente em estado de rebelião. Isto o que é que quer dizer? Isto autoriza as tropas britânicas a entrar nestas colónias como se fossem território estrangeiro, isto é, estão em rebelião. São invasor. Portanto, reparem, tropas britânicas, repito, que uma grande parte delas são mercenários alemães. E, portanto, a partir desse momento, as tropas britânicas começam a atacar as povoações americanas, a ocupar as povoações americanas, e entre os colonos americanos
correm os rumores de atrocidades, portanto eles estão a entrar nas povoações, estão a matar mulheres e crianças, coisas horríveis, e estão a fazer uma coisa ainda mais horrível no caso do Sul, nas colónias do Sul. Estão a incitar os escravos à rebelião. Os britânicos estão a incitar os escravos à rebelião. Quer dizer, portanto, estão, digamos, a destruir a sociedade do Sul, da Virgínia e das Carolinas. Além disso, claro, o Parlamento de Londres também proíbe o comércio americano, portanto, declara o bloqueio dos portos americanos pela Marinha britânica. Repare, eu estou a dizer isto e estou a dar as datas e, obviamente, não é nessas datas que os americanos conhecem estas coisas, porque uma decisão do Parlamento de Londres demora cerca de 6 a 8 semanas a chegar aos Estados Unidos e depois a espalhar-se nos Estados Unidos. Agora, portanto, os americanos sentem-se, neste momento, absolutamente injustiçados por um ataque britânico, por este ataque britânico. E isto era, digamos, a situação dos colonos americanos era suficientemente compreensível até para ingleses, quer dizer, por exemplo, para a oposição parlamentar em Inglaterra. A oposição parlamentar em Inglaterra, isto é a oposição que está contra o governo, uma parte dela tende a achar que os colonos americanos têm razão. E há um deputado dessa oposição, Edmund Burke, que é um dos grandes parlamentares e autores britânicos do século XVIII, que no Parlamento, em Londres, em 1775-76, vai dar razão aos americanos. Ele vai dizer que o próprio Parlamento de que ele faz parte, está a exercer atos de tirania na América do Norte, que o governo britânico passou a ser um governo militar na América do Norte, isto é um governo absoluto e militar na América do Norte, e portanto que os americanos, diz ele, no Parlamento em Londres, os americanos têm o direito de se revoltar, quer dizer, eles têm completamente todo o direito de se revoltar contra uma tirania militar que o Parlamento está a tentar instalar na América. E o rei estava ao lado do Parlamento? O rei está neste momento ao lado do Parlamento, o rei Jorge III, aliás, é muito criticado por isso, quer dizer, para compreender isso é preciso perceber que estes reis ingleses do século XVIII não são reis ingleses, são reis alemães, eles vieram da Alemanha, são reis do Hannover. O primeiro rei Jorge, o segundo rei Jorge, não falam sequer inglês, falam só alemão, quer dizer, nem sequer falam inglês. O Jorge III penso que é o primeiro rei a falar inglês, a saber inglês, mas portanto são reis que têm de ter muito cuidado com o Parlamento, disputam o poder ao Parlamento, mas têm de estar no Parlamento, e neste caso Jorge III acha que tem de estar que é melhor estar com o Parlamento do que se juntar de acabar como rei da América, quer dizer, expulso da Inglaterra, porque outros reis tinham sido Jaime II tinha sido expulso da Inglaterra, portanto o Jorge III sabe que no fim do século XVII tem que ter cuidado. Jorge III sabe que é rei por causa do Parlamento. Por causa do Parlamento, e portanto tem de estar com o Parlamento. E isso torna-se bastante claro nas colónias da América do Norte, e o segundo Congresso Continental, sempre reunido em Filadélfia, na Pensilvânia, acaba por romper com o rei. Isto é, romper com a Inglaterra, romper com o Parlamento inglês e romper com o rei, e a 4 de julho de 1776 adota aquilo que se chama a Declaração Unânime dos 13 Estados Unidos da América. Repara, não é a Declaração dos Estados Unidos da América, é dos 13 Estados Unidos da América. Portanto, as colónias tornam-se Estados aqui, tornam-se States, e começa por uma afirmação de princípios da autoria do Thomas Jefferson, corrigida pelo Benjamin Franklin, que acho que tira ali um bocado da eloquência, mas que é de Jefferson, que é muito influenciado pela leitura de John Locke, que é um autor britânico do fim do século XVII, princípio do século XVIII, e leste-a no episódio passado, mas vale a pena ler outra vez, uma adaptação em português, essa declaração, o começo dessa declaração, que é: temos por evidentes, por elas próprias, as verdades seguintes. Todos os homens foram criados iguais, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e entre esses direitos está a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E mais, os governos foram estabelecidos entre os homens para garantir esses direitos,
e o seu justo poder emana do consentimento dos governados. Portanto, É bonito. É bonito e vai ter um impacto enorme na Europa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1789 é nitidamente inspirada por esta declaração americana. Aliás, a declaração francesa de 1789 é preparada com um esboço que é discutido com Thomas Jefferson, que então era o embaixador americano em Paris, sim. E, portanto, faz mais ou menos as duas declarações. E depois deste princípio, a declaração passa a atacar o rei como um tirano, em 27 acusações. Portanto, para provar que o rei violou os princípios, completamente violou todos os princípios. E isto é uma espécie de... é a ruptura final. Depois disso, conta-se a anedota que o Benjamin Franklin ter-se voltado depois desta declaração, de 4 de julho de 1776, ter-se voltado para os outros delegados no Congresso, no segundo Congresso Continental, e teria dito, e isto é um trocadilho que só funciona em inglês, não funciona em português, que diz basicamente "We must now hang together", isto é, precisamos estar juntos, hang together, or we shall most assuredly hang separately. Isto é, hang separately, quer dizer, seremos enforcados um a um. Portanto, ou estamos todos juntos, ou seremos enforcados um a um. Portanto, é esta a ideia. Portanto, esta Revolução Americana, reparem, para concluir, esta Revolução Americana é uma revolução das autoridades constituídas nas 13 colónias da América do Norte. São essas autoridades que estão constituídas, isto é, as suas assembleias representativas, os seus magistrados, são eles que estão a dirigir esta revolução. Portanto, a sua ruptura é uma ruptura com o enquadramento externo das 13 colónias, não é exatamente uma ruptura com a ordem interna das 13 colónias que eles dizem que querem preservar. Sim. É em nome dessa ordem interna que eles querem. É uma revolução muito particular. É uma revolução, digamos, quase conservadora, quer conservar a ordem que existe nas Américas contra a sua suposta subversão pelas autoridades britânicas. Portanto, é uma revolução muito diferente da Revolução Francesa de 1789, embora use a mesma linguagem de emancipação da Declaração de Princípios, dessa linguagem de emancipação. Isto, aliás, depois vai ser resolvido pelos líderes políticos americanos, pelos chamados Founding Fathers, os pais fundadores, de uma maneira bastante curiosa, mas isso ficará para os próximos episódios. Bom, nós terminamos aqui este segundo episódio dedicado à independência americana. Para a semana a mais. Até lá.